Tudo começa com Mari, que corre desesperada pelas ruas, tentando alcançar a turma que já virou a esquina. Ela esbarra em um monte de gente, pede desculpas sem parar e continua correndo, porque chegar atrasada não é opção. No caminho, reparou numa figura que parecia gente, mas tinha focinho e corpo de cachorro. Eram os chamados povos bestiais. Ultimamente ela vinha vendo cada vez mais deles por aí. Só que o tempo estava curto demais, então ela deixou a curiosidade de lado e acelerou para a escola. No colégio Yatsunoa, o professor já estava no meio dos avisos da manhã. Ele anunciou que chegariam alunos de status especial, justamente os povos bestiais. Explicou rapidinho a origem. Era um resultado de um experimento que deu errado anos atrás, e por isso viraram uma espécie raríssima. Só existiam cerca de 3.000 deles no mundo todo, todos concentrados numa única região da província de Saitama. Apesar da aparência diferente, no fundo eram praticamente humanos. Muitos já circulavam na sociedade normal, então agora estavam dando a eles a chance de estudar junto com alunos humanos para se conhecerem melhor. Uma colega levantou a mão, preocupada, dizendo que tinha ouvido falar que os bestiais podiam ser violentos. A sala inteira ficou tensa na hora, mas o professor tranquilizou todo mundo. Só entravam na escola os que passavam por um monte de exames rigorosos do governo. Podiam ficar sossegados. Nesse exato momento, Mari chega ofegante no portão do colégio e dá de cara com ele já fechado. Procura outra entrada correndo e avista um garoto de uniforme igual ao dela, parado, perdido. Ele também tinha se perdido no caminho e acabou atrasando. Sem perder tempo, Mari joga a mochila por cima do muro e começa a escalar. Faz sinal para ele vir atrás e estende a mão. Só aí percebe que está falando com um bestial. Leva um susto danado, mas antes que consiga reagir direito, o garoto pega na mão dela e num pulo só, já está em cima do muro. Tsunagu desce primeiro. Mari ainda está processando o que acabou de acontecer, sem acreditar que conversou e segurou a mão de um bestial de verdade. Lembra da frieza da palma dele. Antes que consiga pensar mais, Tsunagu chama lá de baixo. Assustada, ela pula do muro e ele a pega no colo no último segundo, sem deixar cair. Sem dizer uma palavra a mais, Tsunagu vira as costas e sai andando. Quando Mari finalmente entra na sala, as amigas recebem ela com gritinhos alegres. Ainda bem que o horário de homeroom não tinha terminado. Só que ela não consegue prestar atenção em nada. Fica repassando sem parar o encontro com Tsunagu. Ela só volta à realidade quando o professor entra de novo na sala. Dessa vez, acompanhado de Tsunagu. Era ele o aluno de status especial que o professor tinha mencionado mais cedo. A partir de hoje, faria parte da turma. Enquanto Tsunagu se apresenta, a sala inteira começa a cochichar nervosa. Por coincidência do destino, o lugar marcado para ele é exatamente ao lado de Mari. Tsunagu senta, tenta cumprimentar ela com um oi tímido, mas o professor corta, lembrando a todos que era para tratar o colega novo com respeito, e segue a aula. Mari não consegue evitar. Repara o quanto Tsunagu é enorme do lado dela. O ombro dele tapa completamente a vista da janela. O dia inteiro a sala não fala de outra coisa. Até alunos de outras turmas aparecem na porta só para espiar. Mari tenta fingir que não liga, mas o barulho está acabando com a concentração dela. De repente lembra que ainda não agradeceu por ele tê-la segurado mais cedo. Quando abre a boca para falar, um colega começa a encher Tsunagu de perguntas idiotas sobre como funcionava ser bestial. O clima fica pesado. Yukihiro interfere na hora, mandando o outro parar com a palhaçada e dizendo que aquilo era falta de educação. O garoto pede desculpas rapidinho. Para a surpresa de todos, Tsunagu continua calmo e até responde algumas perguntas com paciência. Yukihiro fica ainda mais irritado com aquilo, reclama que ele está sendo muito relaxado e que deveria ter ficado bravo. Yukihiro então se apresenta formalmente. Tsunagu só responde um prazer curto e seco. A conversa deles segue e Mari perde completamente a chance de agradecer. Desiste, vira o rosto e vai atender as amigas que estavam chamando ela do outro lado da sala. Conforme o dia passa, Mari percebe que Tsunagu é extremamente quieto e isso só deixa ela mais curiosa. Na volta para casa, pensa em como a vida dela sempre foi igualzinha, mesma rotina todo santo dia, até que a chegada de Tsunagu mudou de uma vez a paisagem da janela dela. Distraída com esses pensamentos, ela o avista na mesma rua, andando um pouco à frente. Um grupo de garotos está plantado na frente dele, cortando a passagem. Zombam abertamente, não deixam ele seguir em frente. Tsunagu só quer ir para casa, mas as provocações não param. Em vez de reagir com violência como eles claramente esperavam, ele sobe tranquilamente no corrimão da ponte e passa caminhando por cima, equilibrado, deixando os caras boquiabertos. Bem na hora em que ele vai descer do corrimão, Mari aparece sem querer bem no caminho. Assustado com o susto, Tsunagu perde o equilíbrio e cai de cabeça no rio lá embaixo. Os valentões entram em pânico e saem correndo. Mari desce correndo até a margem, se culpando inteira pela queda. Passam minutos e nada dele aparecer na superfície. Ela acha que bestiais não sabem nadar. Sem pensar duas vezes, joga a mochila no chão e mergulha para salvar o garoto. Mas antes que ela consiga chegar perto, Tsunagu já sai sozinho, escalando a margem como se nada tivesse acontecido. Já em terra firme, ele percebe que Mari pulou na água achando que a culpa era dela. Não fica bravo,
fica preocupado com o risco que ela correu por causa dele. Enquanto conversam, Mari finalmente consegue agradecer por ele tê-la segurado mais cedo. Para surpresa dela, o rabo de Tsunagu começa a balançar descontrolado, igualzinho um cachorro feliz. Ele confessa, meio sem graça, que não está acostumado a receber agradecimento de humano, então fica sem jeito. Quando ela pergunta sobre o lance dos valentões, Tsunagu explica que procura sempre manter a calma quando provocam, porque se perder a cabeça vão usar isso para dizer que ele é monstro de verdade. Ele não quer dar esse gostinho, então escolhe a paciência. Mal termina de falar e está de saída, de repente solta um espirro bem na frente dela. Resultado: Mari leva Tsunagu para casa. Explica tudo para a mãe. No começo, a mãe torce o nariz com a ideia de um bestial dentro de casa, mas acaba cedendo. Quando entram, Mari e a mãe ainda trocam olhares preocupados, mas relaxam completamente ao ver Tsunagu brincando todo inocente com o cachorrinho da família. Mari repara o quanto ele parece delicado e sensível, até mais que muita gente. Mais tarde, quando Tsunagu vai tirar o uniforme, Mari entra de repente no quarto. Vê que ele ainda está vestido e já ia saindo, mas Tsunagu, sem cerimônia nenhuma, começa a tirar a roupa na frente dela, ficando só de torso nu. Mari fica vermelha que nem tomate, pega as roupas dele para lavar, mas os olhos teimam em reparar no físico. Apesar de todo peludo, o corpo é absurdamente definido. Quando ela tenta pegar o sabão no armário alto e não alcança, Tsunagu se aproxima para ajudar. Os dois ficam colados e os narizes se esbarram sem querer. Silêncio constrangedor. Mari inventa uma desculpa qualquer e sai correndo, deixando ele tomar banho sozinho. Os dois ficam com o coração disparado por causa daquele toque bobo de nariz. No dia seguinte, Mari está correndo pelo quintal com a cachorrinha Yuki. Param para descansar, ela pega a cadela no colo, e quando o focinho da Yuki roça de leve no nariz dela, a lembrança do dia anterior com Tsunagu vem com tudo. Enquanto isso, Tsunagu está indo para a escola quando um amigo bestial o alcança. Logo mais aparecem outros. Perguntam como está sendo a escola, se alguém está enchendo o saco dele. Ele garante que está tudo bem, mas ninguém acredita. Cercado pelos amigos da mesma espécie, ele acaba explodindo. Diz que já decidiu que vai ficar os 3 anos inteiros na escola humana e que não precisa de babá. Depois disso, vira as costas, mostra o crachá para os seguranças, o portão abre e ele segue sozinho. Na aula de educação física daquele dia, a turma joga basquete e Tsunagu arrasa. Depois do jogo, os colegas não param de elogiar e até os do time convidam ele para entrar no clube. Só que bestiais são proibidos de participar oficialmente de esportes escolares. Mari assiste tudo da arquibancada sem conseguir tirar os olhos dele. Só de ver o jeito que ele se move já fica toda quente, e as amigas percebem na hora o rosto dela. Elas zoam, dizendo que ela está curiosa demais. Mari nega até onde consegue. A conversa é interrompida pelo apito do professor. O time adversário perdeu feio porque Tsunagu meteu cesta atrás de cesta. Então ficam revoltados e começam a falar mal dele. Quando os outros alunos vão embora, Mari fica para guardar material. Tsunagu também fica. Os dois acabam entrando juntos no depósito conversando sobre o dia anterior. Mari elogia o basquete dele, as orelhas dele mexem de vergonha, e ela acha aquilo a coisa mais fofa do mundo. Enquanto ela está distraída pensando nisso, uma pilha inteira de equipamentos começa a cair na direção dela, e a porta do depósito bate com força. São os caras do time que perdeu, querendo vingança pela surra que levaram de Tsunagu. Trancam os dois lá dentro e somem. Na sala de aula, alguns colegas percebem que Tsunagu ainda não voltou e começam a estranhar a demora. Enquanto isso, os garotos que os prenderam voltam para contar tudo ao comparsa deles. Riem entre si e até planejam jogar fora os livros didáticos de Tsunagu enquanto ele não está por perto. No depósito, Tsunagu pula na frente de Mari num piscar de olhos, protegendo ela da avalanche de equipamentos. Uma barra de suporte acerta em cheio a mão dele, mas ele ignora a dor e pergunta se ela está bem. Mari tenta abrir a porta, só para confirmar que os valentões trancaram mesmo os dois lá dentro. Preocupada, ela tira um lenço do bolso e enrola com cuidado na mão machucada dele. Enquanto faz isso, repara de novo no frio da palma. Tsunagu explica que normalmente a mão é quente, mas na escola fica gelada porque ele anda nervoso o tempo todo. Enquanto ela cuida dele, o rabo começa a balançar de novo. Ele confessa que não está acostumado a ser tratado com gentileza, já que nas cidades dos bestiais não tem hospital ou médico para coisas pequenas, e só quem fica doente para valer recebe atendimento profissional. Por isso mesmo, Tsunagu sonha em virar médico. Mas quando finalmente ganha a chance de estudar, os humanos vivem implicando com ele sem motivo nenhum. Nesse ponto, Mari sente pena de Tsunagu. Então segura a mão dele com delicadeza. Ela quer mesmo ajudar. Explica que se ele ficar ansioso o tempo inteiro, pode atrapalhar os estudos. Oferece ajuda, nem que seja só para esquentar as mãos dele. Quer fazer isso porque o considera amigo dela. Mas no instante em que solta a palavra, ela tenta se corrigir rapidinho, mas no meio da confusão pisa na barra e escorrega. Por sorte, Tsunagu reage na hora e a segura. Agora os dois estão colados um no outro, e Mari sente o pelo dele roçando na pele. Ouvir Mari chamá-lo de amigo mexe fundo com Tsunagu. Mari tenta segurar a mão dele de novo, mas agora não está mais tão fria. De repente algo parece tomar conta de Tsunagu. Ele começa a farejar ao redor dela,
reconhecendo o cheiro doce que já tinha sentido antes. Se aproxima mais e começa a rosnar por causa disso. Depois, cheira o pescoço dela até Mari desabar completamente no chão. Logo, Tsunago parece não conseguir se controlar. Mari fica apavorada, mas ele é forte demais e ela não consegue se mexer. O rosnado fica ainda mais forte, então ela se prepara para o pior, achando que ele vai devorá-la viva. Tsunago volta à realidade quando Yukihiro chama do lado de fora da porta. Ele tenta forçar a entrada, mas está travada, e a voz insistente de Yukihiro finalmente o traz de volta, fazendo ele soltar Mari por fim. Mari solta o ar com força, enquanto Tsunago balança o rabo sem parar e morde o próprio braço, tremendo inteiro. Ao ver o sangue, Mari corre para ver se ele está bem, mas ele a impede, só pedindo desculpas por tê-la assustado antes. Momentos depois, Yukihiro consegue arrombar a porta, mas para no lugar ao ver que Mari também está ali. Sem falar muito, Tsunago passa por ele, agradece a Yukihiro e sai em silêncio. Mari continua tremendo com o que rolou. Por um instante, parecia mesmo que Tsunago tinha virado uma fera. Mas lá no fundo, o toque da pele e da língua dele não a incomodou nem um pouco. De volta à sala, Tsunago senta no chão, ainda tentando se acalmar depois do episódio. Aquele cheiro doce o dominou, levando a perder o controle e agir por impulsos que nem ele entendia direito. O prazer que sentiu foi assustador, e ele sabe que não devia ter aquelas sensações. Olhando para a mão sangrando, Tsunago pensa em como Mari ainda tentou ajudar, se preocupando mais com o ferimento dele do que com a própria segurança. Enquanto isso, Yukihiro anda ao lado de Mari e repara no silêncio fora do normal dela, perguntando o que rolou lá dentro do depósito. Apesar de confiar que Tsunago não machucaria ninguém, a situação ainda o deixa inquieto. Com isso, Mari garante rapidinho que não aconteceu nada ruim, dizendo que é só o coração dela que está acelerado. Depois de ver Tsunago daquele jeito, ela não consegue mais negar. Então conta para Yukihiro no lugar dos próprios sentimentos, admitindo que Tsunago pode ter roubado o coração dela. Para surpresa dela, Yukihiro não reage exagerado. Na verdade, diz que é uma boa coisa. Depois pede desculpas por tê-la feito admitir os sentimentos por Tsunago de forma tão repentina. Mari ainda tenta se recompor. De repente, eles avistam Ochi e os amigos dele lá fora de novo, bagunçando as coisas de Tsunago. Estão até apostando quem joga os livros didáticos dele mais longe. Mas antes que possam fazer qualquer coisa, Yukihiro pula direto pela janela e grita para pararem. Confronta o grupo, exigindo que peçam desculpas a Tsunago por tê-lo trancado no depósito mais cedo. Mas Ochi e os amigos dele não cedem. Nesse momento, Mari também pula para se juntar a Yukihiro. Aida debocha deles, perguntando por que estão defendendo Tsunago. Argumenta que a presença dele bagunça o equilíbrio da turma. Embora, se a inteligência dele for igual à dos humanos, as habilidades físicas dele superam em muito as deles, e é exatamente por isso que o odeiam. No entanto, Yukihiro não entende nada daqueles medos. Para ele, ter Tsunago por perto deixa a vida bem mais interessante. E até Mari concorda. Desde que Tsunago chegou, a rotina repetitiva dela mudou por completo. A ideia de que ela própria também está mudando deixa Mari animada. Ochi encara os dois com raiva e ameaça. Se continuarem defendendo Tsunago, vão acabar levando o mesmo tratamento. Diz que, no dia em que Tsunago perceber o quanto os humanos são fracos, vai acabar devorando todo mundo vivo. E por isso precisam se livrar dele logo. Dito isso, Ochi arremessa um dos livros de Tsunago em direção ao muro. Mari dá um salto impressionante, pega o livro no ar e pousa em cima do muro. Todo mundo fica de boca aberta com o movimento dela, mas os outros já começam a jogar mais coisas de Tsunago. Só Mari e Yukihiro tentam impedir, parece impossível, até que Tsunago aparece, pula na frente de Mari e protege ela dos livros voadores com o próprio corpo. Tsunago desce do muro e caminha direto para cima de Ochi. Ochi debocha sem medo, mas Tsunago o encurrala com um rosnado baixo que faz o ar gelar. Mesmo assim, Ochi continua provocando, até Tsunago perder a paciência e falar firme, que ele pare de culpar a própria fraqueza num bestial. As palavras acertam em cheio e deixam Ochi sem resposta. Tentando disfarçar, Ochi dá de ombros, finge tédio e vai embora, com os capangas atrás. Yukihiro logo elogia Tsunago por finalmente ter se imposto, mas Tsunago vira e reclama com os dois. Não quer que se coloquem em perigo por causa dele, principalmente quando ele não está por perto para proteger. Mesmo assim, Mari dá um passo à frente e devolve os livros, dizendo que ali dentro está o futuro dele, então ficou feliz por ter conseguido proteger. Mais que isso, ficou feliz por ter feito algo de verdade por ele, além de só esquentar as mãos. Tsunago aceita os livros, e Yukihiro passa o braço pelo pescoço dele e garante que, pelos próximos 3 anos, vai estar sempre ali para defender ele custe o que custar. Ao ouvir isso, Tsunago não se contém. Levanta Yukihiro nas costas como se fosse uma criança e carrega ele de um lado para o outro de pura alegria. Os dois começam a zoar um ao outro, rindo alto, enquanto Mari só assiste de longe, sentindo um ciúmezinho quando Yukihiro afunda as mãos naquele pelo macio e fofo. Tsunago confessa que, de todos os humanos que conheceu, considera Yukihiro e Mari os melhores. Mari, porém, insiste que tem um monte de gente que pensa igual a eles. Ouvindo isso, Yukihiro tem uma ideia genial.
Mostrar para todo mundo o quanto Tsunagu é inofensivo para que ele possa curtir a escola como qualquer aluno normal. Mari adora o plano, mesmo que Tsunagu ainda não tenha aceitado. Mas diante daqueles olhares cheios de expectativa, ele não consegue dizer não. Quando começam a traçar o plano, Tsunagu faz questão de excluir Mari. Yukihiro fica sem entender, até Tsunagu mostrar a mordida no braço e lembrar do que rolou no depósito. Ele admite que não consegue ficar perto de Mari com segurança. As palavras partem o coração de Mari. Mais tarde na sala, alguém joga um papel amassadol na direção dela. Ao abrir, é um desenho de Yukihiro com ela e Tsunagu juntos. Mesmo assim, Mari não consegue parar de pensar no que Tsunagu disse. Dói saber que talvez não possa mais ficar perto dele. Depois da aula, vão direto para a casa de Yukihiro falar sobre o problema de Tsunagu com Mari. Mal se acomodam, duas crianças curiosas aparecem espiando pela porta, tentando ver o bestial. Quando os olhares se cruzam, as duas gritam de susto, e Yukihiro logo espanta os irmãos e fecha a porta. Finalmente, Tsunagu se abre. Conta sobre a lua proibida, a temporada de acasalamento dos bestiais, que normalmente acontece entre março e abril, por isso o ano letivo começa em maio. Nessa época, eles têm impulsos incontroláveis que nem remédio segura. É algo que carregam a vida toda. Yukihiro logo liga os pontos com o depósito, mas Tsunagu balança a cabeça. Explica que nunca tinha sentido aquilo antes. Por ser metade humano, metade bestial, acha que a natureza dele pode ser diferente. Nunca houve caso registrado de filho de humano com bestial. Então mantiveram um segredo. Mari acha a história fascinante. Yukihiro fica ainda mais perdido sobre qual seria o verdadeiro problema. Até que Tsunagu confessa. No depósito ele a empurrou, a imobilizou e queria ter feito muito mais. Mesmo sem ter a lua proibida, o cheiro dela o faz perder completamente o controle, e ele ainda não sabe se segurar. Por isso acha melhor ficar longe para não machucar ela de novo. Enquanto os dois continuam falando, Mari mergulha nos próprios pensamentos e percebe que, apesar de tudo, fica aliviada. As atitudes de Tsunagu foram só instinto que ele não dominou. De repente, Yukihiro decide que precisam reencenar a cena do depósito. Sai do quarto e tranca a porta por fora, deixando só Tsunagu e Mari lá dentro, presos juntos. Tsunagu entra em pânico na hora, tenta falar com Yukihiro, tenta abrir a porta, mas está bem trancada. Para surpresa de todos, Mari concorda com o plano de Yukihiro. Afinal, pode ter sido só um deslize de uma única vez. Mari decide que precisam testar Tsunagu de verdade para descobrir onde fica o limite entre os dois. Nesse instante, Yukihiro finalmente entende que Mari quer mesmo ficar com Tsunagu. Se não quisesse, não teria dito que ele roubou o coração dela. De repente, um baque forte vem de dentro do quarto. Tsunagu já colou Mari contra a porta. Ele a assusta dizendo que pode acabar esmagando e devorando ela viva, mas Mari não desiste fácil. Tsunagu a solta, tocado com a vontade dela de ajudar. Yukihiro também fica nervoso lá fora. Tsunagu avisa que, se ouvir ele começar a rosnar, tem que interromper na hora. Mas os dois lá dentro começam o teste. Primeiro, um aperto de mão simples, segurando um bom tempo. Tsunagu se mantém calmo, sem sinal de perder o controle. Vendo isso, Mari sugere tentar outra coisa. Talvez ele tocar na cabeça dela. Dentro dela, o coração dispara. A mão de Tsunagu está quente, mas ele já começa a lutar para ficar calmo. De repente, ela pergunta se pode tocar nele também, e ele aceita. Assim que os dedos dela roçam aquele pelo fofinho, ela fica encantada. Sem querer faz cócegas. Os dois se assustam com o pulo. Tsunagu admite que ainda sente o cheiro doce dela, mas bem mais fraco, e consegue se controlar. Com a mão tremendo, ele estende até o pescoço dela. Mari trava, mas não recua. A mão dele esquenta enquanto faz carinho, até que começa a tremer sem parar. De repente, Tsunagu se sente estranho mesmo estando normal, então a solta. Mal solta, já agarra ela de novo, com força, abraçando com tudo. No fundo, Mari já sabe que ama Tsunagu agora, mas aí ele começa a rosnar. Joga Mari na cama e começa a cheirar tudo. Mari tenta se acalmar, pensando que ele vai conseguir se segurar, mas o rosnado só aumenta. Do lado de fora, Yukihiro já vai abrir a porta ao ouvir o som, mas as crianças ficam apavoradas e tentam impedir ele. Lá dentro, Tsunagu já começou a rasgar o uniforme dela, enquanto Mari tenta entender o que disparou aquilo, desconfiando que talvez tenha sido porque ela se deixou levar demais. Logo, Tsunagu está cheirando o corpo inteiro e dando mordidinhas leves. Sente o cheiro ficar mais doce. Olhando para ela, Tsunagu se sente rasgado. Não quer machucar Mari, mas também não consegue segurar o desejo que cresce. Continua cheirando, e Mari percebe como aquilo pode terminar se continuar. Então age rápido, empurra ele, chama pelo nome, pede que se acalme, diz que ele consegue se controlar, até a voz dela finalmente chegar nele. Tsunagu volta a si. Nesse exato segundo, Yukihiro arromba a porta e encontra Mari se cobrindo com o casaco de Tsunagu, enquanto Tsunagu está virado para a parede, claramente abalado. Yukihiro pergunta correndo se descobriram o que dispara a reação, mas Tsunagu reclama que ele demorou demais, fazendo Yukihiro se curvar pedindo desculpa. Depois Yukihiro verifica se os dois estão bem. Mari lembra tudo e explica que Tsunagu lutou o máximo que pôde contra o instinto.
Mesmo assim, concluem que, mantendo uma distância segura e conversa normal, nada grave deve acontecer. Mas no fundo, Mari sabe que os sintomas vão voltar de qualquer jeito. Quando perguntam se ainda podem ser um trio, Tsunagu hesita, com medo de machucar Mari de novo. Mas lembrando das palavras dela, começa a ter esperança de aprender a se controlar. Não quer colocar Mari em perigo, mas também se recusa a fugir dela. Então combinam continuar juntos na escola. Porém, Tsunagu avisa sério para Yukihiro nunca mais fazer uma loucura perigosa daquelas. Naquela noite, dentro da banheira, Mari não consegue parar de se perguntar se é mesmo ela a razão dele perder o controle. Será a voz? O jeito dela? Mas toda vez que pensa nele, o coração acelera e o rosto esquenta. Força-se a se acalmar, repetindo que não pode deixar os sentimentos aparecerem. Senão, Tsunagu vai sofrer outra vez. Ao sair do banho, ouve o pai comentando que estão aparecendo cada vez mais bestiais no trabalho dele. A mãe logo defende, mas Mari fica quieta. Abre a geladeira, pega uma bebida e sobe para o quarto. Deitada na cama, os pensamentos giram sem parar em torno de Tsunagu. São poucos os lugares humanos que aceitam bestiais trabalhando. Parece mesmo que pertencem a mundos diferentes. Mari se pergunta se namorar um seria visto do mesmo jeito. Apesar de pensarem e sentirem como humanos, o instinto é outro. Então se convence de que se apaixonar por um deve ser inaceitável. Nesse momento, o celular vibra. É uma mensagem no grupo do trio. Yukihiro manda no grupo convidando os dois para almoçar juntos no dia seguinte, e Tsunagu confirma, quase na hora. O coração de Mari dá um pulo ao ver a resposta dele. Respira fundo, junta coragem, e em vez de responder no grupo, manda uma mensagem privada só para Tsunagu. Um simples boa noite. Os dedos tremem quando aperta enviar. Naquele exato momento, Tsunagu está estudando no quarto dele. A notificação aparece na tela e só uma palavra faz o rabo dele balançar sem parar. Faz poucos dias que saiu da área murada dos bestiais e tudo já mudou tanto. Dá uma olhada no quarto, sente o rosto esquentar lembrando da voz de Mari, da preocupação dela, de como ela o traz de volta quando ele perde a cabeça. Mesmo assim, repete para si mesmo que ela é humana e que não pode esquecer isso. No dia seguinte, na sala, Ayano deixa o caderno cair. Mari pega rapidinho e devolve. Ia puxar conversa quando Hitsuka chega segurando um muffin e chama as duas para dividir. Mari já tem compromisso. Yukihiro está gritando do outro lado da sala para o almoço do trio. Quando Mari olha de volta, as amigas já estão comendo e a encarando com cara de detetive. Ela tenta convidar as duas para o terraço, mas elas recusam na hora, dizendo que não querem ficar perto de Tsunagu. Mesmo assim, Hitsuka entrega um saquinho de muffins para ela levar. Não parecem bravas, só curiosas demais. Hitsuka ainda provoca, pedindo todos os detalhes românticos. Mari fica vermelha, nega tudo e sai correndo. Depois que ela vai embora, Hitsuka suspira, preocupada com o comportamento da amiga. Ayano dá de ombros e entrega o caderno para Hitsuka ler a história que escreveu. Hitsuka zoa que ela ainda escreve à mão. Ayano arranca o caderno de volta na hora. No terraço, o trio conversa sobre como fazer Tsunagu se enturmar melhor na turma. Não é coisa que acontece da noite pro dia, então decidem ir devagar. Tsunagu acha simples demais, mas Yukihiro quebra o clima sério brincando que poderia empurrar ele pela escola num carrinho de mão. Tsunagu rejeita na hora. Enquanto os dois brigam de brincadeira, Mari se pega olhando para Tsunagu. Não consegue evitar. Admira os traços dele. Fica imaginando como ele consegue comer tão direitinho com aqueles dentes afiados. Quando ele levanta o olhar de repente e pega ela encarando, Mari vira o rosto rapidinho, dizendo que não é nada. Mais tarde, dividindo a comida, Yukihiro reclama alto. Está sofrendo com uma matéria que não entra na cabeça. Com a prova de nivelamento chegando, reprovar pode custar a vaga dele no clube esportivo. Para surpresa dos dois, Tsunagu entende tudo fácil e passa o resto do intervalo dando aula particular paciente para Yukihiro e Mari. É aí que percebem o quanto ele é inteligente de verdade. No dia da prova, a sala inteira fica concentrada. Quando o ranking é colocado no mural, todo mundo corre. Para choque geral, Tsunagu fica em primeiro lugar. Yukihiro e Mari ficam de boca aberta. Yukihiro passa raspando e Mari sobe várias posições graças às aulas de Tsunagu. De longe, Ochi range os dentes de raiva e sai pisando duro. Ayano, que sempre foi a primeira da classe, agora está em segundo. Quando Mari se aproxima para parabenizar, Ayano empurra a mão dela. Com voz amarga murmura que bestiais deviam simplesmente sumir. Mari congela. Ayano vira as costas e vai embora, deixando Mari e Yukihiro sem palavras. Mais tarde no terraço, o trio se encontra de novo para o almoço. Quando Yukihiro e Mari parabenizam Tsunagu, ele inclina a cabeça sem entender nada. Ainda nem tinha visto o ranking. Na mesma hora, Hitsuka está parada na frente do mural, olhando o nome de Ayano uma posição abaixo do primeiro. A preocupação atravessa o rosto dela. Lembra da infância. Na escola fundamental, a mãe de Ayano só elogiava quando ela tirava o primeiro lugar. Ayano nunca ligou para a nota, só queria escrever histórias. Mas a mãe nunca valorizou isso, só o sucesso acadêmico. Hitsuka foi a primeira pessoa a se interessar de verdade pelas histórias dela. Aquilo tinha mudado tudo. Voltando ao presente, Hitsuka tenta ligar para Ayano, mas o celular dela está esquecido em cima da carteira.
Lá embaixo, Mari leva Tsunagu e Yukihiro até o mural para ele ver o ranking. Diferente da empolgação de Mari, Tsunagu continua calmo, quase indiferente. Parece nem ligar. Nesse momento, Hitsuka aparece correndo, perguntando se alguém viu Ayano. Ninguém viu. Mari lembra como ela estava estranha mais cedo. Preocupada, Hitsuka entrega o celular de Ayano para Tsunagu, implorando que ele siga o cheiro dela, porque ele é o motivo de Ayano ter sumido. Tsunagu fica confuso, então Hitsuka explica que Ayano pode ter fugido porque perdeu o primeiro lugar para ele. Enquanto isso, Ayano está no terraço, subindo na grade de proteção. Sempre sonhou em ser escritora, mas os pais só permitiam se ela continuasse sendo a número 1 da classe. Agora que ficou em segundo, aquela permissão frágil acabou. Percebendo isso, Hitsuka teme o pior. Mari tenta defender Tsunagu, mas o pânico de Hitsuka só aumenta. Desesperado para ajudar, Tsunagu finalmente concorda. Ele cheira o celular de Ayano e segue o rastro do cheiro dela até o terraço. Quando chegam lá, encontram Ayano parada em cima da grade. Hitsuka corre para a frente, com lágrimas nos olhos, envolvendo a amiga num abraço apertado de medo. Mas Ayano não está planejando pular. Está jogando os cadernos fora, dizendo que se não pode mais escrever, não faz sentido guardar aquilo tudo. Tremendo de alívio e raiva, Hitsuka grita que ainda não terminou de ler a última história de Ayano. As duas discutem, e Mari avista um dos cadernos preso numa saliência lá embaixo. Aponta e Tsunagu se oferece para pegar. Mari hesita, sem saber como Ayano vai reagir, mas acaba aceitando. Afinal, Ayano nunca parou de escrever apesar de tudo, e Mari também quer ler as histórias dela. Sem pestanejar, Tsunagu pula a grade, desce num salto e recupera o caderno caído. Estendendo para Ayano, pergunta se pode ler também. Mais tarde, naquele dia, na sala de artes, o grupo remenda com cuidado as páginas rasgadas. Enquanto leem, descobrem que é um romance de mistério e se perdem na trama. Observando eles, os olhos de Ayano se enchem d'água. Finalmente, ela pede desculpas pelo que disse sobre os bestiais. Hitsuka baixa a cabeça também, se arrependendo de não ter sido mais compreensiva. Ayano confessa que só falou aquelas coisas ruins por medo. Medo de que os pais a proibissem de escrever de vez. Ouvindo isso, Tsunagu diz com gentileza para ela ignorar as vozes que a negam e ouvir em vez disso as que acreditam nela, os amigos. Enquanto fala, o rabo de Tsunagu roça de leve em Mari, deixando ela corada ao perceber que pode estar ajudando ele mais do que imaginava. Hitsuka concorda com um aceno, dizendo que adora as histórias de Ayano e não quer que ela desperdice o talento. Até brinca que vai ajudar a convencer aqueles pais rigorosos. Tocada pelo apoio, Ayano finalmente entende o quanto os amigos valorizam ela e a paixão dela. Quando Tsunagu e Mari se preparam para ir embora, Hitsuka agradece de novo. Mari elogia Tsunagu com orgulho e Hitsuka concorda, chamando ele de incrível. Mari fica feliz por dentro. Afinal, o objetivo dela sempre foi mostrar para todo mundo que Tsunagu é uma boa pessoa. Mas o sorriso de Hitsuka vira malicioso enquanto provoca Mari por ficar tão nervosa perto dele. Mari nega tudo, envergonhada, enquanto Tsunagu observa confuso. Quando eles vão embora, Hitsuka se aproxima e sussurra no ouvido de Mari que ela devia logo chamar ele para sair. Ao fim do dia, Mari volta para casa ao lado de Yukihiro, contando tudo o que rolou no almoço. Uma pontada de decepção passa pelo rosto dele ao perceber que não esteve junto. Fingindo amuado, suspira dramático. Mas Mari garante que tudo aconteceu graças à ideia dele, deixando ele sorrindo de novo. Sem graça, Yukihiro dá um tapinha na cabeça dela por costume, depois trava. Percebe o que fez e gagueja que está acostumado a fazer isso com os irmãos menores. Mari ri, e por um instante ele quer dizer algo, mas segura. Em vez disso, pega o lixo e diz que vai jogar fora antes do treino. Enquanto o vê se afastar, Mari não consegue evitar. Fica imaginando o que ele está escondendo. Não é a primeira vez que para no meio da frase e a curiosidade dela cresce sobre o que ele quer dizer de verdade, sem saber que a única dúvida na cabeça de Yukihiro é se ela gosta. No caminho para casa, Mari avista Tsunagu esperando lá fora. Ele ficou ali para acompanhá-la. Enquanto andam pela rua, Tsunagu menciona o check-up recente. Nada fora do normal, exceto que continua imune à lua proibida. Mesmo assim, precisa aprender a controlar as emoções. Quando o sinal fecha, param na faixa. Mari sente pena dele. Mas logo ele admite que já esperava por isso desde que começou a se sentir atraído por alguém. E fica contente que essa pessoa seja Mari. As palavras deixam o coração dela acelerado. De repente, começa a chover. Mari percebe que Tsunagu está protegendo ela com o próprio corpo. Tenta sair para o lado para não deixar ele se molhar, mas ele se aproxima ainda mais. Mari trava, dominada pela proximidade, lutando para esconder os sentimentos. Os transeuntes começam a cochichar, achando que ela está sendo importunada por um bestial. Mari segura rapidinho a mão de Tsunagu para mostrar que não tem perigo nenhum. Quando o sinal abre, ela o puxa com delicadeza para frente, incentivando ele a ficar confiante de que não estão fazendo nada errado. Enquanto caminham, Mari percebe o quanto está apegada a ele. Embora uma parte dela ainda se pergunte se deve deixar esses sentimentos crescerem. Quando chega a hora de se despedir, ela lembra do conselho de Hitsuka e junta coragem.
Com o coração batendo forte, pergunta a Tsunagu se podem sair no sábado. O rosto de Tsunagu ilumina. Acha ótima ideia, mas acrescenta casualmente que os três podem ir juntos, deixando Mari pasma. No dia seguinte, o trio planeja sair e passar o fim de semana junto. No entanto, Yukihiro admite que não pode ir porque precisa treinar, já que as seletivas do time de basquete estão chegando. Embora incentive os outros dois a se divertirem, Mari começa a desconfiar que ele está dando de propósito um tempo a sós para ela e Tsunagu. Tsunagu, no entanto, faz questão de que Yukihiro venha junto, mas Yukihiro explica que o surto de crescimento repentino está bagunçando a coordenação dele. Querendo dar uma mão, Tsunagu decide que devem treinar em vez disso, e Yukihiro topa. Enquanto Mari viaja nos pensamentos, Yukihiro a chama, convidando ela para entrar na brincadeira. Os três vão para o ginásio da escola, onde Tsunagu guia Yukihiro com paciência enquanto Mari observa. Yukihiro erra vários arremessos apesar das dicas de Tsunagu, levando os dois a conversarem sobre jeitos de melhorar. Mari assiste com admiração, percebendo o quanto eles parecem unidos. Depois de um tempo, Yukihiro finalmente acerta a cesta, deixando ele mesmo surpreso. Depois de pegar o ritmo certo, Tsunagu dá mais algumas orientações, e eles continuam treinando até ele aperfeiçoar a postura. No meio do jogo deles, Mari de repente abre a boca, dizendo que quer que Yukihiro vá com eles no passeio do fim de semana. Ouvir direto dela faz ele parar por um segundo. Animado com as palavras, ele promete ir logo depois do jogo dele. Logo em seguida, um grupo de veteranos aparece do nada, alegando que bestiais não podem entrar no clube esportivo e mandando Tsunagu sair da quadra. Yukihiro dá um passo à frente na hora para defender, explicando que é hora do almoço e que estão só se divertindo como amigos, nada oficial do time. A bagunça logo chama a atenção de quem está por perto, e os cochichos começam a rolar sobre a presença de Tsunagu. Até Mari fica na dúvida se os veteranos estão só corrigindo eles ou dando uma zoada sutil em Yukihiro e Tsunagu. Mesmo assim, Yukihiro não arreda o pé. Tranquilo, arremessa a bola na cesta, calando os garotos. Com firmeza, diz que treinou a temporada toda para melhorar. Então, se não vão deixar ele jogar com Tsunagu, que eles mesmos ensinem. Nesse instante, Yanagi, o craque do time, passa o braço pelo ombro de Yukihiro, sorrindo enquanto declara que quer entrar na parada e jogar com Tsunagu. Dito isso, decidem fazer um jogo improvisado. Calouros contra veteranos, 3 contra 3. Depois de combinarem a partida, Yukihiro pede desculpas a Tsunagu por tê-lo metido naquilo de repente. Mas Tsunagu simplesmente responde que ninguém merece ser zoado, então não liga. Mari também acha que é uma ótima chance de mostrar para todo mundo o quanto Yukihiro é capaz. Os três juntam as mãos, prometendo dar tudo de si no jogo. Quando a partida começa, os veteranos abrem vantagem rapidinho. Apesar do talento de Tsunagu, os calouros ficam em desvantagem com Mari penando para acompanhar. No meio do jogo, ela perde o equilíbrio, mas consegue passar a bola para Tsunagu bem na hora. A partir daí, Tsunagu brilha, se movendo com uma velocidade impressionante e marcando vários pontos enquanto apoia Mari e Yukihiro. A galera começa a torcer enquanto os calouros encostam no placar. Perto do fim, Yukihiro perde o foco por um instante, dando chance para os adversários zoarem de novo. Mas antes que as provocações peguem, Tsunagu rouba a bola e passa para ele. Lembrando do treino, Yukihiro arremessa. A bola voa limpa pelo ar e cai na cesta, garantindo o ponto final enquanto a multidão fica parada de choque. No final, os veteranos vencem, mas o placar fica apertado, com só 3 pontos de diferença. Apesar da derrota, todo mundo curte o jogo, e Yanagi elogia Yukihiro, dizendo que mal pode esperar para jogar ao lado dele no time de basquete. As palavras enchem Yukihiro de motivação, e Yanagi brinca com os colegas de time que não podem mais zoar, já que eles mesmos jogaram com o cara bestial. Enquanto voltam, o grupo conversa sobre a partida. Os adversários ainda provocam pela derrota, mas misturam a zoação com elogios sinceros. Yukihiro lembra de ter notado como, durante o jogo, a atitude dos veteranos mudou quando viram o quanto Tsunagu era bom. Mari lembra Yukihiro de reconhecer o esforço dele próprio. Embora ele insista que Tsunagu fez a maioria das cestas, Mari sabe que ele teve um papel importante também. As palavras dela deixam Yukihiro pasmo. Tsunagu de repente sente um cheiro fraco vindo dele, mas decide ignorar enquanto Yukihiro roça rápido no braço de Mari e sai correndo. Confusa, Mari vira para Tsunagu, se perguntando se disse algo errado. Ela garante que só queria animá-lo, já que não achou que contribuiu muito no jogo. Então Tsunagu simplesmente tranquiliza ela dizendo que só sentiu cheiro de vergonha, vindo de Yukihiro mais cedo. Depois disso, Tsunagu repara que Mari está mancando um pouco, o pé é claramente machucado, embora ela tente negar. Ela planeja ir à enfermaria. Então Tsunagu a levanta nas costas dele, insistindo que só vai piorar se ela andar. O coração de Mari dispara na hora ao sentir o calor do pelo dele e o balanço do rabo. Apesar de tentar manter a calma, a proximidade faz as bochechas de Mari arderem de uma felicidade que ela mal consegue disfarçar. Enquanto caminham, a respiração de Tsunagu fica irregular e um rosnado baixinho escapa. Rapidinho, ele coloca Mari no chão de novo, pretendendo deixar que ela ande o resto do caminho.
Mas antes que consiga se afastar, Mari estende a mão e o puxa mais para perto. Dominado pelo momento, Tsunagu instintivamente a guia até a sala de preparação de ciências ali do lado. Lá dentro, a tensão finalmente se rompe e os dois caem num abraço silencioso. Tsunagu murmura um pedido de desculpas, mas Mari entende que os dois só cederam ao que sentiam. As palavras dela só atiçam mais o fogo dentro de Tsunagu. Sem conseguir resistir, ele a puxa ainda mais perto e encosta os lábios nos dela. Mari se debate de leve, tentando se soltar. O aperto dele aumenta. Por um segundo, ele quase perde o controle de vez, mas então vê o rosto inocente dela e volta à realidade com tudo. Tsunagu se força a parar, respirando pesado, dá um passo atrás e pede que ela vá logo para a enfermaria antes de sair. Mari fica ali sozinha, começando a se perguntar por que não conseguiu se controlar melhor, por que deixou os sentimentos a levarem tão longe. Amor, percebe? Torna difícil manter a cabeça no lugar, e por mais que tente, não consegue negar o quanto sente por ele. De volta à sala, Tsunagu não para de reviver o momento, sabe que deveria ter se segurado. Ainda assim, a lembrança do doce dela permanece. Apesar da culpa, a presença dela foi simplesmente forte demais para resistir. Enquanto isso, Yukihiro repara que Mari ainda não voltou e fica inquieto. As palavras dela mais cedo, dizendo que eram amigos, ecoam na cabeça dele. Ela falou tão docemente. Só de lembrar a voz dela, o rosto esquenta, e ele percebe que, se continuar assim, pode acabar se apaixonando. Quando Mari finalmente aparece na sala, Hitsuka logo a recebe, perguntando onde ela estava. Mari explica que foi à enfermaria e Hitsuka conta animada que anotou tudo para ela. Ouvindo isso, Yukihiro se aproxima para saber o que houve, mas Mari tranquiliza rapidinho dizendo que não é nada grave. Aliviado, ele só pede que avise se sentir algo de novo. Quando todos se acomodam, Tsunagu também pergunta como ela está, mas o tom dele continua frio. À noite, Yukihiro manda mensagem no grupo para fechar o programa do fim de semana. Logo descobrem que bestiais como Tsunagu têm acesso limitado a lugares fora da escola em dias sem aula, o que deixa todo mundo frustrado. Lendo as mensagens, Mari sente uma pontada de culpa por ele. Os pensamentos voltam ao beijo de mais cedo e ela enterra o rosto no travesseiro. Pensando bem, sempre tentou agir normalmente perto de Tsunagu, escondendo o que sentia. Mas quanto mais tenta reprimir, mais forte fica. Quando olha de novo o grupo, combinam que os únicos lugares onde podem ir livremente são o pátio da escola e a biblioteca. Nesse instante, Yuki aparece na frente dela e Mari se lembra do espaço para cães ao lado da biblioteca. Na manhã seguinte, chegam ao Dog Run cercados de cachorros brincalhões que deixam Yukihiro e Tsunagu encantados na hora. Enquanto os dois conversam, Mari chega com Yuki, fazendo Yukihiro cumprimentá-la todo animado. Tsunagu, por outro lado, comenta que é bom ver Yuki de novo. Quando Yukihiro pergunta curioso se já se conheciam, Tsunagu explica que passou uma vez na casa de Mari, o que faz Yukihiro olhar para os dois com cara de suspeita. Tsunagu brinca com Yuki. Mari observa em silêncio, cheia de admiração. As pessoas ao redor começam a cochichar e muitos comentam o quanto ele é fofo e peludo. Para surpresa geral, Tsunagu vira o centro das atenções rapidinho e até ele fica meio sem graça. Enquanto andam pelo lugar, Mari esbarra na amiga Midori, que comenta sobre ela estar com um bestial. Entendendo errado, Mari já fica na defensiva, mas Midori só sorri e explica que já foi salva por um bestial dentro de um túnel. Assim como Mari, acha eles gentis e fascinantes. Conforme o dia avança, o trio se diverte livremente no Dog Run. Yukihiro comenta como é bom sair num lugar tranquilo pela primeira vez, e Tsunagu concorda. Quando Mari e Tsunagu começam a chamar Yuki ao mesmo tempo, porém, Yukihiro sente um leve desconforto porque os gritos soam um pouco demais com o nome dele. Dito isso, decidem começar a se chamar pelos primeiros nomes. Mari fica nervosa no começo, mas Yukihiro anima ela a falar o nome dele em voz alta e ela fala. Quando chega a vez de Tsunagu, ela fica inesperadamente empolgada para chamá-lo pelo primeiro nome. Para a decepção dela, Tsunagu diz que prefere continuar chamando ela pelo sobrenome. Mari fica sem palavras, sem saber o que responder. Nesse momento, Yuki puxa a perna de Yukihiro, e Mari acha que ele está com sede. Yukihiro se oferece para ajudar a pegar água, pega o cachorro no colo e sai sozinho. Sozinhos, Tsunagu pede desculpas em voz baixa pelo beijo, mas Mari só confessa que ela também se aproximou demais, e foi por isso que ele acabou reagindo daquele jeito. Depois de hesitar por um instante, ela revela a verdade. Deseja Tsunagu bem além de uma amizade, e lá no fundo ficou contente quando ele a beijou. Tsunagu puxa Mari com delicadeza para o canto mais afastado da biblioteca, onde ninguém consegue escutar. Com certa relutância, ela confessa que sente como se estivesse só trazendo problemas para ele e acha que seria melhor manter uma distância, mesmo que isso signifique ficarem apenas como amigos. Para a surpresa dela, Tsunagu revela que sente o mesmo. Naquele espaço isolado, eles vivem um momento agridoce. Os dois sabem o quanto se importam um com o outro, mas a realidade impede que avancem. Tsunagu traz Mari para perto, confessando que gostaria que pudessem levar a vida como alunos humanos comuns, mas ambos entendem que um futuro assim é impossível.
Enquanto isso, lá fora, Yukihiro volta com a água e percebe que Mari e Tsunagu desapareceram. No fundo da biblioteca, Tsunagu começa a rosnar baixinho, se obrigando a soltar Mari dos braços. Ele sabe que nunca poderão ser como casais comuns, mas Mari se nega a deixar de amá-lo. Ao contrário de Tsunagu, que já aceitou o fardo do julgamento alheio, ela ainda se apega à esperança. Mari acredita que, com o tempo, as pessoas vão aprender a compreender e aceitar eles. Por enquanto, resolve manter distância. Mas no coração, jura que o laço deles continuará como um fio invisível, unindo ela a ele. Ao ouvir as palavras dela, Tsunagu sente o peito apertar, como se Mari tivesse derrubado as barreiras que ergueu ao redor. A sinceridade dela é algo tão valioso que ele deseja proteger. Embora os dois queiram prosseguir se amando, a realidade os arrasta de volta, lembrando que precisam retornar. Combinam agir como se nada tivesse ocorrido para preservar a normalidade entre eles. Mas antes de partirem, Mari pede um último abraço, ciente de que talvez nunca mais tenham uma intimidade assim. Em vez disso, Tsunagu ergue com suavidade o queixo dela e a beija de leve nos lábios. Nenhum dos dois nota que Yukihiro está ali perto, escondido atrás de uma árvore, observando em silêncio tudo se desenrolar bem na frente dele. Quando eles reaparecem, Yukihiro logo os enche de perguntas. Mas Mari responde na hora que só foi ao banheiro, enquanto Tsunagu diz que comprou uma bebida. Apesar disso, Yukihiro finge de brincadeira que está ofendido, fazendo Mari perceber que ainda não podem contar a verdade sobre ela e Tsunagu. Como já está na hora de voltar para casa, Tsunagu e Yukihiro seguem juntos enquanto Mari toma outro rumo com Yuki. Enquanto caminha, Mari reflete sobre tudo que rolou. Ainda custa acreditar que Tsunagu corresponde aos sentimentos dela e que eles se beijaram. A lembrança a deixa agitada, com as emoções girando sem parar. Enquanto isso, Tsunagu e Yukihiro andam lado a lado, batendo papo sobre o dia no espaço para cães. De repente, Yukihiro pergunta se Tsunagu e Mari estão namorando. Tsunagu questiona se ele viu tudo. Yukihiro admite que só captou uns instantes e não escutou o que conversaram. Com isso, Tsunagu confirma que ele e Mari abriram o coração um para o outro, mas ressalta que não estão namorando. Para Tsunagu, fazer promessas para Mari parece algo complicado, e Yukihiro capta imediatamente o peso da situação. Como bestial, Tsunagu lida com restrições que Yukihiro não consegue resolver. No entanto, Yukihiro confessa que a ideia deles se beijando o incomoda. Surpreendentemente, Tsunagu percebe as emoções de Yukihiro pelo cheiro, deixando Yukihiro vermelho de vergonha enquanto elogia a sensibilidade impressionante dos bestiais. A revelação deixa Tsunagu mergulhado em pensamentos, refletindo sobre como seria natural Yukihiro e Mari juntos em comparação a ele. Mesmo assim, se recusa a ceder esse lugar para Yukihiro. Apesar disso, Yukihiro revela que não planeja declarar os sentimentos para Mari. Tudo o que deseja é aproveitar o ensino médio com eles e não se tornar rival de Tsunagu. Embora goste genuinamente de Mari, também leva em conta as emoções de Tsunagu. Irritado com Yukihiro se contendo, Tsunagu dá um tapinha leve na cabeça dele, insistindo que não deve se reprimir por causa dele. Quer que Yukihiro invista em Mari, mesmo que isso signifique ficar irritado com ele. Tsunagu não pretende se afastar, e se nega a continuar saindo sabendo que Yukihiro está reprimindo os sentimentos. Por um instante, Yukihiro pondera as palavras de Tsunagu. Entende que agir nos sentimentos poderia transformá-los em rivais. Rindo, de repente corre e salta em direção a Tsunagu. Ao chegar em casa, Tsunagu é chamado para jantar pela mãe, mas opta por tomar banho antes, e os pensamentos vagam para os pais. Lembra dos murmurinhos dos outros sobre ele ter nascido de um bestial com uma humana, e como os pais sempre respondiam com sorrisos, desdenhando das fofocas ao redor. Mesmo assim, ali está ele batalhando para dominar os desejos e se preocupando com o que poderia ocorrer se Yukihiro presenciasse eles. Nesse exato momento, chega uma mensagem de boa noite de Mari, mas ele responde de forma fria. Na manhã seguinte, Mari chega na escola cedo demais, quase tremendo de ansiedade. Para surpresa dela, Tsunagu já está na sala. Ele a cumprimenta com um bom dia tranquilo, mas a voz dela falha na resposta. Tenta agir normalmente, mostra o dever de casa para conferirem as respostas. Só que com uma única palavra de Tsunagu, Mari desmonta outra vez. Tsunagu dá uma risadinha baixa, percebendo o quanto é difícil fingir normalidade perto dela. Ela confessa que não consegue se concentrar, então ele segura a mão dela com delicadeza e diz para não se forçar. Tranquiliza que tudo bem ela expressar o que sente, mesmo que pese para ele. A partir de agora, Tsunagu promete se controlar. Sabe que amar livremente pode ser doloroso e complicado, mas se recusa a deixar de gostar dela. Determinado, jura fazer o possível para que um dia possam demonstrar esse amor sem medo nem vergonha. Na preparação para o festival esportivo, a turma corre para terminar os adereços e enfeites do time. Algumas meninas vibram por trabalhar com os veteranos, fofocando animadas sobre quem vão torcer, enquanto Hitsuka reclama do calor e da umidade que vão pegar. Isso faz Ayano lembrar que o festival é a única época do ano em que se pode gritar pelo crush à vontade. Mari fica com os olhos marejados de nervoso, com medo de atrapalhar todo mundo na corrida de revezamento. De repente, Yukihiro chama por ela.
perguntando se conhece alguém do clube de artesanato que possa ajudar a torcida com os enfeites. Os dois ficam confusos porque ele acabou de chamá-la pelo primeiro nome. Enquanto Tsunagu carrega caixas pesadas, Mari verifica o uniforme da torcida e todo mundo fica ainda mais curioso quando ela chama Yukihiro também pelo primeiro nome. Nesse instante, Hitsuka engancha o braço no pescoço de Mari e declara que precisa tomar emprestada a ela. Quando as três finalmente ficam sozinhas, Hitsuka vai direto ao ponto perguntando o que está rolando entre Mari e Yukihiro, já achando que estão namorando. Mari nega rapidinho, mas Hitsuka só dá um sorrisinho, dizendo que já imaginava, porque fica óbvio que Mari está caidinha pelo Tsunagu. Mari nega isso também. Ela mesma não sabe explicar direito o que são. Gostam um do outro, mas não estão namorando. É algo no meio, mais que amigos, menos que namorados, e nem conseguem relaxar juntos, sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Isso faz Hitsuka pedir desculpas e consolar, enquanto Ayano garante que vão torcer por ela mesmo assim. Nesse momento, uma colega chega com uma caixa, avisando que é hora de sortear os pares para a corrida de 3 pernas. Normalmente as meninas tiram os nomes dos meninos, mas dessa vez é o contrário. Quando vão pegando os papéis, Yukihiro tira o nome de Mari, enquanto Tsunagu pega o de outra pessoa. Tsunagu percebe, mas esconde a reação rapidinho quando Mari se aproxima, e os dois enfiam os papéis no bolso forçando naturalidade. Do outro lado, os amigos de Ochi fofocam que Tsunagu está se enturmando bem demais. Mandam Ochi mexer com ele e os amigos de novo, mas Ochi surpreende dizendo que já superou aquilo e ainda reclama que vivem dependendo dele pra tudo. Irritados, os dois saem de perto. No caminho de volta para casa, o coração de Mari dispara mais rápido. Estar sozinha com Tsunagu dá vontade de segurar a mão dele, mas antes que ela consiga, ele se inclina mais perto e pergunta se está tudo bem. Quando ela admite que é só vergonha, Tsunagu ri, achando fofo, o que só faz ela corar mais. Enquanto caminham, conversam sobre o festival esportivo que vem aí. Mari descobre que vai ser a primeira vez de Tsunagu participando, já que os bestiais normalmente não têm esse tipo de evento. Animada diz que está ansiosa para curtir com ele, mas Tsunagu fica em silêncio, lembrando do sorteio em que Yukihiro tirou o nome dela. Então tira algo da mochila, um lenço novo. Explica que comprou para substituir o que manchou de sangue da outra vez. Quando ela pergunta se escolheu sozinho, Tsunagu só balança o rabo, já respondendo tudo. Mari sorri suavemente enquanto Tsunagu faz um carinho na cabeça dela com as pessoas passando na rua. Depois, roça o rabo na bochecha dela, fazendo-a dar um pulinho de susto. Mari não resiste e segura o rabo dele. Os dois começam a correr atravessando a rua juntos, fingindo que é só treino para passar o bastão no revezamento. No dia do festival esportivo, todo mundo se diverte nos jogos. Mari e as amigas assistem da lateral quando chega a vez da corrida em que Tsunagu participa. Ela sabe o quanto ele corre, mas os outros times ainda reclamam dele estar competindo. Mesmo já tendo sido aprovado de longe, Mari torce alto. Do lado, Ochi resmunga querendo que Tsunagu se dê mal e até ameaça derrubar ele. Ainda assim, Tsunagu não recua. Só responde que está correndo por diversão, ainda mais porque todo mundo desistiu. Ver a cara irritada de Ochi faz Mari e Yukihiro rirem baixinho. Enquanto os dois torcem por Tsunagu, ele olha na direção deles e faz um gesto brincalhão especialmente para Mari antes da largada. No instante em que o tiro ecoa, Tsunagu dispara com uma velocidade absurda, deixando todo mundo de queixo caído. Abre uma distância gigantesca dos outros corredores e cruza a linha de chegada quase no mesmo segundo, tão rápido que o cronômetro mal consegue registrar. Quando se senta para descansar, os gritos da torcida ecoam alto nos ouvidos sensíveis dele. Mari corre até lá com uma toalha e cobre delicadamente as orelhas dele, parabenizando pela vitória e garantindo que todo mundo está só torcendo por ele. Mesmo assim, recomenda que ele vede bem os ouvidos. Quando chega a hora da corrida de 3 pernas, Mari vai se preparar. Antes de ir, Tsunagu grita um boa sorte. Logo depois, cochichos chegam até ele de novo. As pessoas comentando que Mari está dando em cima dele, mesmo ele sendo um trio. Então ele aperta mais o protetor nos ouvidos. A próxima prova está prestes a começar e Yukihiro chama Mari para se arrumarem. Ele se abaixa para amarrar as pernas dos dois enquanto garante que vão se sair ótimos. Só que Mari parece distraída, o olhar ainda perdido em Tsunagu, que agora conversa com Hitsuka. Percebendo isso, Yukihiro de repente a puxa mais para si e diz que ela tem que focar só nele, mais ninguém. Afinal, ele estava esperando por essa prova desde que tirou o nome dela. Quando a largada acontece, saem em sincronia perfeita, o braço de Yukihiro firme nos ombros dela, e cruzam a linha em primeiro lugar. Ofegante, Yukihiro logo a parabeniza, e os dois comemoram com um high five que faz as mãos se tocarem. Depois ele agradece por ela ter acompanhado tão bem os movimentos dele. Nesse instante, Mari percebe que o que ele disse antes era só sobre a corrida. Nada além. As bochechas dela queimam de vergonha. Mas a plateia começa a cochichar de novo ao ver Tsunagu e Towari na largada. A diferença de altura é enorme e dá pra ver que Towari está nervosa. É menor, mais lenta e ainda por cima está emparelhada com um bestial, o que a deixa mais insegura ainda. Sentindo o desconforto dela, Tsunagu fala com calma que ela só precisa correr no ritmo dela e se apoiar nele se precisar.
Embora hesitante, Towari assente e concorda. Quando a prova começa, Tsunagu passa o braço ao redor dela para estabilizar o ritmo, o que deixa Mari um pouco inquieta. Mas conforme avançam, Towari vai relaxando, percebendo que o passo de Tsunagu se adapta naturalmente ao dela. Logo cruzam a linha em quarto lugar, e Towari abre um sorriso radiante. É a primeira vez que ela consegue uma colocação. Naquele momento, percebe o quanto Tsunagu é gentil de verdade. A próxima atração é a competição de torcida, e Mari vai até a sala pegar uma toalha reserva. No caminho esbarra em Ochi. Os amigos dele, que vinham atrás, logo chamam ela de namoradinha do bestial, e começam a zoar como se estivessem insinuando algo, mas Ochi corta na hora dizendo que precisam falar com ele. Os dois saem, deixando Mari confusa. Depois de pegar a toalha, ela olha pela janela para a torcida, e de repente, Tsunagu aparece e chama por ela. Ele tinha se afastado da multidão por causa do barulho. Enquanto observam a torcida juntos, Mari aponta os enfeites feitos para eles, e a conversa naturalmente vai para como está sendo o festival para ele. Tsunagu confessa que está gostando, porque adora se mexer. Mari então admite que sentiu um ciúmezinho na corrida de 3 pernas. Ficou feliz em ver ele se enturmando na escola, mas também queria ter sido ela a emparelhada com ele. Em resposta, Tsunagu fecha a cortina e a puxa para um abraço. Ali, confessa que sente exatamente o mesmo por ela. Apesar de sentirem igual, Tsunagu admite que os sentimentos dele são um pouco impuros, principalmente porque ainda sente o cheiro de Yukihiro grudado em Mari depois da corrida de 3 pernas. Isso o incomoda mais do que gostaria, e ele se aproxima ainda mais, sem conseguir se acalmar. Mari nem imagina que Tsunagu consegue captar o cheiro de outras pessoas nela. Mas quando ele roça o focinho nela, estão tão perto que Mari começa a temer que alguém entre e os veja naquela situação comprometedora. Com isso, ela o interrompe rapidinho. Nesse exato momento, ecos lá fora mostram que começou a chover de repente, e os alunos correm para se abrigar nas tendas. Tsunagu pede desculpas por tocá-la, mas Mari balança a cabeça como se não fosse nada. Enquanto voltam, Mari reflete como é surpreendente saber que o cheiro de outra pessoa pode ficar nela. Ela não sente, mas claramente deixa Tsunagu ansioso. Uma parte dela quer pedir que ele tire aquele cheiro por completo, mas se contém em silêncio. Chegando na tenda, os alunos já estão desesperados procurando substituto para o revezamento. Mari chama Hitsuka e pergunta por que todo mundo está tão preocupado. Hitsuka explica que Ochi tropeçou e torceu o tornozelo, então não pode mais correr como âncora do revezamento. Agora, eles precisam urgente de um substituto. Mari olha para o machucado de Ochi, se perguntando como ele conseguiu torcer o tornozelo. Ele também está todo sujo de terra, o que faz ela lembrar de como ele estava impecável quando se esbarraram mais cedo no corredor, e começa a ficar desconfiada. Enquanto isso, o time continua debatendo opções. Ninguém quer pegar o posto de âncora, o que torna ainda mais difícil achar alguém. Alguns colegas sugerem que Yukihiro entre na parada, mas ele recusa na hora. Para piorar, o treinador se aproxima e avisa que está quase na hora, mas eles ainda não escolheram ninguém. A turma implora por mais tempo, quase chorando. A Ishitara levanta a mão timidamente e sugere que Tsunagu poderia ser o âncora no lugar. Todo mundo olha para ela surpreso, mas a ideia logo começa a colar. Quando perguntam se Tsunagu topa, ele não recusa, e até brinca que pode fazer se não se importarem em ganhar o primeiro lugar. A confiança dele arranca gritos de apoio dos colegas, que admiram o quanto ele é confiável. Com isso, a turma começa a concordar que Tsunagu deve ser o âncora, enquanto o treinador fala com os outros times para negociar a mudança. Logo a tenda explode em vivas por Tsunagu, mas os olhos de Mari vão para Ochi, que está quieto num canto. Ela se aproxima e pergunta como ele machucou o pé. Ochi responde que, depois que se separaram no corredor, aqueles dois bateram nele. Mari leva um susto, mas Ochi emenda rapidinho que é só brincadeira. Mesmo assim, Mari não sabe se ele está brincando de verdade ou não. Ochi claramente não quer esticar o papo e manda ela ir logo para o revezamento. Antes de sair, Mari lembra que ele não deve esconder a dor sozinho, deixando Ochi pensando nas palavras dela. Quando o revezamento começa, murmúrios sobre um bestial correndo se espalham pelos outros times. Acusam a turma deles de roubar, mas como já foi resolvido, o máximo que podem fazer é reclamar sem parar de Tsunagu. Tsunagu ainda está em dúvida sobre a escolha, mas a classe inteira já topou colocá-lo como âncora, e todo mundo continua gritando o nome dele. Yukihiro e Mari também ficam ao lado, dando um apoio baixinho para ele aguentar firme na prova. Quando a largada acontece, o time adversário continua reclamando alto de Tsunagu, dizendo que a turma deles está trapaceando. Mari escuta cada palavra e começa a se preocupar que todo aquele barulho possa estar afetando ele. Mas antes que consiga pensar mais, Yukihiro se aproxima para passar o bastão. Mari segura firme e sai correndo com toda a força, enquanto os colegas gritam encorajamento lá de trás. Ouvindo as vozes deles crescerem, ela tem certeza de que os vivas estão chegando até Tsunagu também. Enquanto se aproxima, avista Tsunagu esperando no fim da fila, e a determinação dela cresce. Ele não está só ajudando, virou o cara em quem todo mundo confia. Assim que chega nele, passa o bastão rapidinho. No instante em que Tsunagu pega, a multidão explode em gritos. Mari não consegue evitar.
Acha engraçado como os colegas só torcem por ele em momentos assim, mas estão dependendo totalmente dele. Com certeza, Tsunagu sente cada pedacinho daquele apoio. No segundo em que o bastão toca a mão dele, sai disparado numa velocidade impressionante. Todo mundo fica tão pasmo que até o time rival cala a boca, assistindo descrente. Tsunagu voa pela pista até cruzar a linha, garantindo a vitória para a turma. A galera explode em comemoração, enquanto Mari e Yukihiro correm até ele para parabenizar, e logo todo mundo se junta. Na volta para casa naquele dia, o time inteiro está eufórico com os resultados. No entanto, Mari repara numa garota ali perto surtando para convidar o crush dela. A cena deixa ela com inveja, porque romance sempre floresce em eventos assim. Percebe que também quer ver alguém. Então vira as costas e corre de volta para a sala, rezando em silêncio para que ele ainda esteja lá. Mas antes de chegar, vozes conhecidas lá de baixo a param. Yukihiro e Tsunagu estão na área de lavagem, tirando a lama do corpo. Vendo os dois ali, Mari sente como se o desejo dela tivesse sido atendido. Tsunagu nota ela e avisa Yukihiro. Os três batem papo rapidinho sobre a última prova e como a turma arrasou. Tsunagu já ia saindo, mas Yukihiro o segura, aponta a mangueira para ele e joga água bem na cara. Mari desce correndo enquanto Tsunagu cospe água surpreso e Yukihiro cai na gargalhada. Logo, os dois começam uma briga de água de brincadeira, deixando eles encharcados. Assistindo, o coração de Mari acelera e ela ri baixinho. Depois disso, vão para a sala de economia doméstica, onde tem uma secadora para se aquecerem. Mari vai na frente pedir a chave, deixando Yukihiro e Tsunagu sozinhos. Os dois começam a zoar um ao outro, e o papo vai para tudo que rolou no dia. Yukihiro comenta o quanto tudo aquilo foi divertido, e pergunta se Tsunagu sente o mesmo. Mas antes que Tsunagu consiga responder, o celular de Yukihiro começa a apitar. Ele abre e descobre que são os irmãos mandando mensagens sobre comida, o que o faz lembrar que era para ele cozinhar o jantar aquela noite. Percebe que ainda precisa fazer compras, entra em pânico e sai correndo enquanto pede desculpas. Tsunagu vai atrás para se despedir direito. Antes de Yukihiro sumir, Tsunagu confessa que também curtiu o dia, apesar de todas as decepções. Yukihiro só ri e diz que estão no mesmo barco. Enquanto vai embora, Yukihiro pensa nas palavras de Tsunagu. Lá no fundo, sabe que algo mudou desde que tirou o papelzinho dela na corrida de 3 pernas. Nesse instante, Yukihiro esbarra em Mari, que conseguiu pegar a chave da sala de economia doméstica. Ele explica rapidinho que precisa resolver uma coisa e tem que ir para casa mais cedo. Percebendo que isso significa ficar sozinha com ela, Mari fica vermelha, tentando disfarçar ao máximo. Mas Yukihiro percebe na hora. No fundo, parte da decepção dele no dia vem de saber que os olhos de Mari sempre estiveram grudados só em Tsunagu. Com isso, Yukihiro se aproxima e a encosta com delicadeza na parede. A proximidade deixa ela tensa, mas para surpresa dela, ele só avisa que tem lama no cabelo dela. Pede para ficar quietinha e se inclina para tirar. Mari fica chocada que ele notou, então Yukihiro confessa que é porque vive de olho nela. De repente, Ochi aparece e pega os dois naquela posição colada. Pergunta na lata se estão namorando, mas os dois negam na hora, embora Ochi não pareça nada convencido. Com isso, Yukihiro resolve seguir caminho. Antes de ir, estende a mão e faz um carinho suave na cabeça de Mari, deixando ela completamente sem palavras. No caminho para casa, Yukihiro reflete no que acabou de rolar. Xinga Ochi por ter interrompido, mas admite para si mesmo que precisa se controlar, porque anda ganancioso demais ultimamente. Os três deviam curtir a vida escolar juntos, mas ele fica desejando que Mari olhe só para ele enquanto ainda apoia Tsunagu e tudo mais. O pensamento o faz parar, se perguntando o que realmente quer deles. De volta à escola, Ochi continua enchendo Mari de perguntas sobre Yukihiro, mas ela nega sem parar, o que leva ele a apontar que é natural uma garota humana e um garoto humano acabarem juntos em vez de uma garota e um bestial. Mari insiste que um humano e um bestial podem ficar juntos, mas Ochi rebate que é quase impossível. Conta que o muro entre as espécies está de pé há séculos, e por mais que se deem bem, aquele muro sempre vai existir. Se as duas espécies nem conseguem se olhar nos olhos, namorar seria ainda mais difícil. Ochi sugere que deviam só fingir amizade. No entanto, Mari quer mais que isso. Logo Tsunagu chega e encontra os dois sozinhos. Pega no ombro de Mari na hora, e Mari, que já está quase chorando, olha para ele, achando que ele deve estar congelando de frio, e entra em pânico. Tsunagu então vira para Ochi e pergunta calmamente se ele ainda tem algo a dizer, mas Ochi só libera eles. Enquanto vão embora, Ochi continua firme no que falou, mesmo notando a cara de magoada de Mari. Quando levanta o olhar de novo, até vê os dois de mãos dadas, o que o deixa ainda mais irritado. Dentro da sala, Mari começa a secar o pelo de Tsunagu, enquanto as palavras de Ochi ecoam na cabeça dela. Sabe que o muro entre humanos e bestiais é real, e tudo ao redor parece tornar mais difícil ignorar. De repente, Tsunagu se aproxima, perguntando o que Ochi disse para deixar ela com aquela cara de dor. Isso faz Mari perguntar sobre o muro gigante que separa bestiais e humanos. Tsunagu explica que é só uma entrada por onde os bestiais passam. É como ele sai também. O muro está aberto. Então até convida Mari para visitar a cidade dele um dia.
Ouvindo isso, Mari percebe que o muro não é um obstáculo e Tsunagu continua garantindo que eles ainda podem viver juntos se quiserem. A voz sincera dele faz o coração de Mari bater mais forte e ela se inclina para beijá-lo. Conforme o momento esquenta, os toques de Tsunagu ficam mais carinhosos, mas Mari o interrompe, querendo dizer algo antes. Conta que quer o cheiro dele nela. Com isso, Tsunagu a puxa imediatamente para um abraço. Ele não quer fazer porque tem medo de perder o controle se deixar os sentimentos dominarem. Mesmo agora, ainda não está acostumado ao cheiro dela e não tem confiança de se segurar. Com isso, Mari sugere que façam o que fizeram na casa de Yukihiro daquela vez, achando que pode ajudar Tsunagu a se habituar ao cheiro dela. Acredita que é melhor do que se tocarem demais de repente. Então Tsunagu propõe que ela deixe ele tocá-la no quarto dele durante as férias de verão. Mari trava com a ideia de passar o muro e entrar no mundinho dele. Mesmo assim, aceita e os dois prometem se encontrar nas férias de verão, dando mais um passo à frente. As férias de verão finalmente chegam e Yukihiro fica todo animado. Quando Mari sugere que os três saiam de novo em algum momento, ele logo convida para fazerem dever juntos na biblioteca e todos topam. Logo, os alunos começam a falar de um bestial esperando do lado de fora da escola, o que chama a atenção de Mari. Mas antes que consiga perguntar mais, uma pessoa gato aparece de repente na frente deles. É a primeira vez que veem uma, e ela acha adorável. No entanto, Tsunagu reconhece na hora como Kisara. Antes que percebam, Kisara avança e abraça Tsunagu, deixando Mari com uma pontada de ciúme. Kisara explica que veio para que ela e Tsunagu voltassem para casa juntos, bem quando os planos prometidos de Mari e Tsunagu para o verão estão prestes a começar. Nisso, Kisara começa a tagarelar alegremente com Tsunagu, toda entusiasmada com a perspectiva de ficarem mais tempo lado a lado. Porém, a única coisa que Tsunagu faz é pedir que ela pare de grudar nele, já que estão chamando a atenção de todo mundo. Kisara simplesmente ignora o pedido. Na verdade, faz exatamente o oposto. Cola-se nele ainda mais e lança os braços ao seu redor num abraço apertado, fazendo Mari arregalar os olhos de surpresa. Observando aquela cena, Mari finalmente entende o tamanho da intimidade que existe entre eles dois. Ela hesita, sem saber se seria apropriado se meter na conversa, porém Yukihiro toma a iniciativa primeiro, questionando Tsunagu sobre a possibilidade de se aproximarem também. É somente nesse instante que Tsunagu consegue se desvencilhar de Kisara e faz as apresentações, revelando que ela é uma conhecida desde a época de criança. Yukihiro a cumprimenta com gentileza, mas o foco de Kisara já migrou completamente para Mari. Ela dá alguns passos à frente, segura Mari pelo colarinho da roupa e crava os olhos nela com intensidade, afirmando que há algo no odor dela que a incomoda. Ela aperta ainda mais o tecido entre os dedos enquanto anuncia que está detectando que Mari nutre uma paixão intensa por Tsunagu. Contudo, antes que consiga concluir o raciocínio, Tsunagu age rapidamente e tapa a boca dela assim que seu próprio nome escapa dos lábios dela. Tsunagu dá uma bronca em Kisara. Mari sente a ansiedade tomar conta dela. Mesmo sem ouvir o final da declaração de Kisara, Mari tem plena consciência de que ela descobriu seus sentimentos por Tsunagu. O que realmente a deixa desconfortável é a facilidade com que Kisara penetrou em seus segredos mais íntimos. Quando Tsunagu anuncia que precisa se despedir dos colegas, Yukihiro manifesta concordância de que seria melhor irem embora também, principalmente porque vários alunos já começaram a formar um círculo curioso em volta deles. Mesmo assim, o olhar penetrante e carregado de Kisara permanece grudado em Mari durante todo o tempo, até o momento em que ela e Tsunagu finalmente dão as costas e partem. Logo em seguida, Mari e Yukihiro decidem saborear um sorvete, enquanto debatem os acontecimentos recentes. Para ambos, era totalmente desconhecido o fato de Tsunagu possuir uma companheira dos tempos de infância. E apesar de Kisara ter uma aparência encantadora, Mari confessa que ficou apavorada diante dos rosnados que recebeu. Yukihiro também demonstra frustração por terem perdido a oportunidade de aproveitar o tempo juntos adequadamente, e Mari compartilha exatamente do mesmo sentimento. Terminam fazendo piada de que qualquer um dos dois seria derrotado facilmente pela amiga de longa data de Tsunagu. Lá no fundo do peito, Mari experimenta uma fisgada dolorosa de melancolia ao pensar que ficará sem ver Tsunagu durante um longo período. E para piorar, sequer tiveram a chance de mencionar o compromisso que fizeram de se reencontrarem, não depois das palavras de Kisara. Como se não bastasse, os estudantes que assistiram toda aquela situação certamente chegaram à conclusão de que ela também é apaixonada por Tsunagu. Por isso, simplesmente ficou ali paralisada, assistindo os dois se distanciarem como se fossem um par impecável. Num lampejo repentino, Yukihiro concebe uma estratégia. Ele propõe que façam alguma coisa só os dois. Mari aceita a sugestão, porém sua mente está em branco quanto aos destinos possíveis. É nesse momento que ele menciona a praia. Yukihiro argumenta que não existe remédio mais eficaz para emoções perturbadoras do que contemplar o oceano, embora suas cabeças continuem ocupadas com pensamentos sobre Tsunagu, questionando-se se ele algum dia já colocou os pés na areia da praia. Yukihiro descalça os sapatos e começa a andar pela beira d'água, fazendo um convite para que Mari o acompanhe.
Ela fica indecisa por alguns segundos antes de se encorajar e seguir na direção dele também. Conforme se aproxima, ela questiona se ele tem algum plano em mente. Yukihiro confirma que sim, e então segura delicadamente a mão dela, argumentando que Kisara deixou claro que voltar para casa ao lado de Tsunagu é algo completamente normal na rotina dela. Os dois têm plena consciência de que jamais conseguirão proporcionar essa mesma experiência a Tsunagu. Portanto, Yukihiro resolve exibir para ele exatamente aquilo que está deixando passar. Ele saca o smartphone para registrar a paisagem. Mari argumenta enfaticamente que não deveriam transformar aquilo numa disputa pela atenção de Tsunagu. Yukihiro então esclarece que não passa de uma brincadeira e prossegue com a execução do plano. Enquanto ajusta o ângulo da câmera, ele instrui Mari a se deslocar ligeiramente para o lado. Para o espanto dela, Yukihiro na realidade está capturando numa única imagem tanto as ondas do mar quanto a figura de Mari. Diante disso, Yukihiro orienta Mari sobre onde deve ficar. E ainda que ela siga as instruções, sente as bochechas pegarem fogo. Porém, o que verdadeiramente a pega desprevenida é quando ele comenta despreocupadamente que pretende mandar a fotografia para Tsunagu. Mari congela de susto, recua bruscamente em estado de choque e por pouco não mergulha na água, sendo salva no último instante por Yukihiro, que a puxa com firmeza direto de encontro ao próprio peito. Eles permanecem imóveis por um momento, antes que Mari murmure que detectou algo com textura estranha tocando seu pé. Yukihiro especula que talvez seja um pepino do mar e bem capaz de pertencer à variedade tóxica. Essa informação provoca uma nova corrida de Mari. Yukihiro a alerta sobre o risco de tropeçar outra vez e que provavelmente está correndo exatamente na direção de outros pepinos do mar, o que apenas intensifica seus gritos de aflição. Yukihiro não resiste e solta uma gargalhada diante da reação dela, e curiosamente isso produz um efeito calmante em Mari. Depois de um silêncio momentâneo, ela também explode numa risada espontânea e Yukihiro aproveita para erguer rapidamente o celular e capturar o momento ideal com Mari transbordando felicidade. Talvez seja apenas um registro fotográfico feito logo após um ataque de pânico causado por um pepino do mar, mas definitivamente é infinitamente superior a encerrar o dia mergulhada em tristeza. No mínimo agora conseguem enviar uma imagem dela sorrindo para Tsunagu e conseguem recuperar a normalidade do dia. Mari pondera sobre as atitudes de Yukihiro. Ela não tem a menor dúvida de que ele captou perfeitamente o que Kisara disse anteriormente, e que mesmo assim fez questão de levantá-la o ânimo dela diante da frustração. Repleta de gratidão, ela expressa seus agradecimentos, e ele responde passando a mão carinhosamente sobre a cabeça dela, reforçando que no final das contas são companheiros. Enquanto Mari retorna caminhando em direção à areia seca, ela analisa a própria situação. Ela rejeita a ideia de viver eternamente dominada pelo medo ou pela angústia. Porém, neste exato momento, a única coisa ao seu alcance é estampar um sorriso no rosto. Apesar disso, não consegue evitar o desejo avassalador de trocar algumas palavras com Tsunagu. Paralelamente, Tsunagu atravessa a entrada do território dos seres bestiais, tendo Kisara caminhando junto dele. Ela faz várias tentativas de iniciar uma conversa, mas ele segue em frente como se ela fosse invisível. Por fim, ela indaga se ele não ficou contente com o fato dela ter dado as caras na instituição de ensino dele, porém esse não é o verdadeiro motivo de sua irritação. O verdadeiro motivo da sua raiva é que ela rosnou para Mari. Kisara reconhece o fato, argumentando que foi exclusivamente por causa do aroma de Mari. Ela consegue até mesmo detectar esse cheiro em Tsunagu, como se Mari estivesse deixando sua marca nele, algo que ela considera totalmente inadequado. Porém, Tsunagu interrompe suas palavras, cobrindo a boca dela enquanto esclarece que foi ele próprio quem se marcou com o cheiro de Mari. Ele se refere a Mari apenas como amiga para evitar que os outros reajam da mesma maneira que Kisara reagiu. A voz de Kisara amolece quando ela percebe que Tsunagu mudou radicalmente. Ela comenta sobre como ele sai além dos muros mesmo quando não está indo para as aulas. E embora ela ache aceitável que ele simplesmente tenha se acostumado com a vida no meio dos humanos, ela o adverte de que no final só vai acabar machucado. Ele se apaixonou pela humana e ela sabe perfeitamente que os demais jamais vão aceitar isso com facilidade. Para choque dela, Tsunagu confirma que ela está certa. Os olhos de Kisara se enchem de lágrimas e ela declara que também não vai aceitar aquilo. Nunca. Jamais. Em seguida, ela vira e sai correndo, deixando Tsunagu paralisado no lugar. Ouvir essas palavras vindas de alguém que ele considera praticamente uma irmã mais nova, dói um pouquinho. Justamente nesse instante, o celular dele vibra. Yukihiro mandou uma foto de Mari tirada mais cedo, se gabando orgulhosamente de que saiu num encontro com ela. Tsunagu contempla a imagem por um longo período antes de esboçar qualquer reação. Sem pensar duas vezes, ele liga para Mari. Ela está voltando para casa quando atende, surpresa ao receber o contato dele. Tsunagu menciona imediatamente a fotografia que Yukihiro enviou e garante que ela ficou realmente fofa nela. Enquanto a conversa prossegue, Tsunagu dá uma olhada na mensagem de Yukihiro, admitindo que estava apenas brincando sobre o encontro com Mari e simplesmente mandou a foto para que ele não se esqueça deles durante as férias. Então a ligação mergulha num silêncio constrangedor. Mari quer tanto conversar com ele, porém não consegue encontrar as palavras adequadas.
Antes que ela consiga dizer qualquer coisa, Tsunagu toma a dianteira, pedindo desculpas por Kisara e explicando que ela nunca foi boa em se controlar e provavelmente disse coisas duras que não queria dizer de verdade. Mas Mari o tranquiliza, dizendo que não tem medo de ser criticada. Lá no fundo, o que realmente a apavora é a possibilidade de perdê-lo. Ela pede para Tsunagu falar tudo que está o incomodando e promete que vai ligar bastante durante o recesso. Tsunagu, entretanto, admite que apenas ligações não são suficientes para ele. A única coisa que o perturba neste momento é não poder segurá-la nos braços. Ele relembra a promessa que ela fez de ir vê-lo neste verão. E Mari concorda, com as orelhas ficando completamente vermelhas. Depois disso, Tsunagu detalha os procedimentos que ela precisa seguir para visitar o lugar dele. Ela tem que preencher um formulário primeiro, mas Mari está tão empolgada que sente o peito doer e sabe que essa sensação não vai desaparecer até que o veja novamente. Logo, agosto chega. Contudo, a saudade ainda não diminuiu. No dia combinado para o encontro, Mari atravessa o muro que os separa. Ela chega à recepção de visitantes, onde apresenta seus documentos antes de entrar. A recepcionista reforça que ela só pode permanecer até às 5 da tarde, e Mari acena com a cabeça antes de seguir em direção à entrada. Quando ela abre a porta, a luz do sol invade o ambiente e ela dá o primeiro passo adentrando o universo de Tsunagu. Simultaneamente, Tsunagu verifica as horas no relógio quando Kisara passa por ele. Ele a chama e ela congela ao som da voz dele. Tsunagu quer conversar, mas ela rapidamente o dispensa, alegando que precisa encontrar algumas pessoas, e então vai embora. Kisara se reúne com as amigas, ainda arrasada por tudo o que aconteceu, então elas fazem o possível para consolá-la. Ela confessa que Tsunagu agora tem uma namorada, embora as amigas admitam que não ficaram surpresas. Tsunagu sempre foi popular, mas jamais demonstrou o mínimo interesse romântico por ninguém da espécie deles. Além do mais, ele constantemente rejeitou as investidas de Kisara. Kisara insiste que ele enxerga os sentimentos dela apenas como familiares, mas a amiga cutuca ela, dizendo que a menos que ela conte a verdade, Tsunagu nunca vai compreender. Kisara sabe que elas têm razão, porém lá no fundo ela sabe exatamente o que quer expressar. Só está aterrorizada com a possibilidade de ser rejeitada, razão pela qual nunca tentou. Então ela toma um gole da bebida, tentando recuperar a compostura. Relembrando o passado, Tsunagu nasceu de um pai besta e uma mãe humana, portanto sempre se destacou dos demais. Ele costumava ser mal-humorado e distante, o que fez Kisara não gostar dele até que ele demonstrou o quão gentil realmente era. Ela passou a gostar dele desde então, inclusive até agora. Mas depois do que aconteceu entre ele e Mari, Kisara percebe que disse coisas que não deveria, especialmente porque sabe que os pais dele passaram pelo mesmo tipo de amor. Enquanto isso, Mari segue o mapa no celular, caminhando em direção ao ponto de encontro deles. Ela se pergunta aonde aquilo vai levá-la quando um suave aroma floral captura sua atenção. Erguendo o olhar, ela descobre um vasto campo de flores se estendendo à sua frente. Enquanto admira o local, Tsunagu surge repentinamente atrás dela e delicadamente a puxa num abraço. Já se passaram 2 semanas desde que se viram pela última vez e Mari se sente ainda mais nervosa agora que ficaram sem se ver por um tempo considerável. Tsunagu pergunta sobre a viagem dela até o lugar dele, presumindo que ela deve ter ficado assustada ao caminhar lá dentro sozinha. Então, ele mostra o belo campo para assegurá-la de que algo maravilhoso a aguarda ali. Contudo, Mari não sentiu medo algum. Na realidade, ela estava empolgada porque não havia prédios ou concreto à vista, apenas vegetação aberta. Tsunagu se sente aliviado com isso, então ele a abraça apertado, compensando as 2 semanas que ficaram separados. Ele então pega a mão dela, conduzindo-a em direção à cidade. Mas antes de partirem, ele faz uma pausa para apreciar a presença e o visual fofo dela, o que instantaneamente a faz corar. Assim que alcançam a cidade, Mari imediatamente vasculha os arredores com os olhos, maravilhada com a visão dos seres bestiais. Ela está tão fascinada que Tsunagu precisa lembrá-la de prestar atenção por onde pisa. Então, ela nota um garoto humano no meio da multidão e rapidamente questiona sobre aquilo. Tsunagu explica que alguns humanos visitam a cidade de tempos em tempos para ver seus amigos bestiais. Antes que ela possa responder, Tsunagu subitamente a puxa para mais perto quando 2 seres bestiais sibilam para ela por estar bloqueando a passagem. Ele avisa que ela não deveria baixar muito a guarda naquele lugar. Um momento depois, outro ser bestial passa com dificuldade carregando uma pilha de caixas e pede ajuda a Tsunagu. Mas quando ele percebe Mari se escondendo atrás do braço de Tsunagu, ele desconfortavelmente dispensa o pedido com um aceno. Mari insiste que está tudo bem e encoraja Tsunagu a ajudá-lo. Embora Tsunagu claramente não queira, mas já que Mari acredita que o ser bestial precisa de assistência, ele relutantemente aceita. Quando Tsunagu se aproxima, o ser bestial comenta que Mari tem um aroma agradável. Tsunagu responde calmamente que o cheiro sozinho não pode revelar a personalidade de alguém, mas o ser bestial ainda insiste que alguém apaixonado naturalmente exala um odor mais doce. Mari espera Tsunagu terminar enquanto sente o calor subindo no rosto. Ela não tem certeza se é a cidade em si ou o cenário, mas não consegue se livrar da sensação de que está mergulhando completamente no mundo dos seres bestiais. Enquanto está absorvendo tudo aquilo,
Kisara de repente passa bem na frente dela. Ela para no meio do passo no momento em que nota Mari e as duas travam os olhares. E por hoje é isso, pessoal. Deixe aquele like e comente qualquer coisa. Eu sempre leio os comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.